Olá, caminhante, tudo bem com você? Tô aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 29 de novembro ao dia 5 de dezembro. Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar. Tô aqui para falar um pouquinho mais sobre a energia dessa semana. A gente entra oficialmente no último mês do ano, então agora não tem mais como voltar atrás. 2021 tá finalizando aí para a gente adentrar oficialmente em 2022, daqui um mês. Na verdade, se a gente pensar, daqui um mês vai ser ano novo, daqui um mês a gente vai estar começando um novo ciclo, né, no calendário gregoriano que a gente segue, porque para a astrologia a gente ainda não está acabando o ano, então isso é importante a gente frisar também. Mas como a gente está falando de uma egrégora coletiva bem forte, em que a maioria das pessoas estão, então isso tem sim um peso muito grande, a gente sente esse processo de finalização de ciclo. Nessa semana a gente vai ter um eclipse solar acontecendo no sábado, junto com uma lua nova. Na verdade, a lua nova acontece junto com esse eclipse. Nem todas as luas novas vão ser eclipses, mas todos os eclipses solares vão ser, sim, sempre numa lua nova. E aqui ela vai acontecer no signo de Sagitário, que traz o arquétipo do sábio. Sagis, em latim, é sabedoria, o sábio, né? Aquele que sabe. Então a gente vai, de certa forma, ativar na gente esse lado sábio, esse lado que sabe o que é melhor pra gente. E ninguém nunca vai saber mais do que outras pessoas aquilo que é melhor para nós mesmos, do que a gente mesmo. Então, nessa semana, a gente vai estar sendo convidado a olhar com carinho para aquilo que a gente deseja de verdade viver daqui para frente e que a gente possa, de fato, fazer o possível para que isso aconteça, porque nós estamos aqui, sim, para realizar os nossos sonhos, para viver experiências maravilhosas e tudo isso está à nossa disposição. Basta a gente escolher, é tudo uma questão de escolha. O que você decide viver daqui para frente? Essa vai ser a pergunta, a reflexão que eu deixo para você aí, alinhado a essa energia do eclipse que acontece mais para o final da semana. Então vamos falar um pouquinho antes da energia que vem no início da semana. Na segunda-feira, a Lua amanhece no signo de Libra e passa terça-feira o dia todo nesse signo também. Libra é um signo muito voltado para a questão da beleza, da harmonia, do equilíbrio, da justiça. É um arquétipo que fala muito disso. E como a gente vai ter Vênus, que é a regente, aí o planeta regente, na verdade, desse signo, fazendo bom aspecto com Netuno, que está em Peixes, ao mesmo tempo que Marte também vai estar ativando esse Netuno que está em Peixes através de um aspecto positivo essa semana, a gente vai ter um convite muito grande para a gente se conectar com a beleza da vida, para a gente olhar para as coisas buscando inspiração ou procurar conscientemente por aquilo que nos inspira, que nos faz nos sentirmos bem, buscar beleza na vida. Claro que aqui a gente está falando de Libra, que é um signo de ar, Vênus está em Capricórnio, que é um signo de terra, então são signos muito voltados para as questões mais racionais e materiais. Então é buscar beleza e harmonia de uma maneira concreta mesmo, o treinar o nosso olhar para ver beleza nas coisas, buscar as coisas mais bonitas que estão ao seu redor, é tudo uma questão de escolha. E basta a gente treinar o nosso olhar para isso, basta a gente todo dia escolher olhar para a beleza da vida ou olhar para aquilo que nos incomoda, para aquilo que a gente acha feio, para aquilo que não tá legal. É mais uma vez uma questão de escolha e o nosso cérebro está sempre acostumado a fazer o mesmo caminho neural. Então, diante de uma situação, diante de um evento, em tudo que a gente vive na nossa vida, se a gente tem uma tendência a olhar para a negatividade, para aquilo que dá errado, até por uma maneira de autoproteção, é disso que vem a nossa tendência a agir assim, a gente vai continuar sempre olhando para esse lado. Mas se a gente treinar, né, esse caminho neural a sair desse padrão e ir para um padrão de buscar beleza e harmonia nas coisas, então tentar ver o lado bom das pessoas, tentar ver aquilo que está bonito, então bater o olho em alguém, bater o olho no ambiente, buscar o que tem de bom ali, o que tem de belo. Isso ajuda muito a gente a
criar uma nova percepção da realidade, e a vida passa a ser muito mais leve, bonita e tranquila quando a gente faz esse processo, quando a gente passa por ele, quando a gente conscientemente busca mudar os nossos padrões mentais que estão relacionados com o sistema de sobrevivência, e é o que a maioria das pessoas vive de maneira inconsciente. Então, conscientemente, se você puder fazer esse processo aí, vai ser muito interessante, e eu tenho certeza que a sua semana vai ser completamente diferente, porque quanto mais a gente busca o lado bom das coisas, a beleza da vida, mais a gente vai treinar o nosso olhar para ver isso nas situações, nas pessoas, em tudo que tiver ao nosso redor. Então a gente vai fazer crescer mais disso. Na quarta, a Lua vai entrar no signo de Escorpião às 9 da manhã e vai passar a quinta-feira o dia todo dentro dessa energia. Nesse momento, ela vai ativar Marte, que rege Escorpião, é o regente tradicional que eu levo em conta aqui. Então, ela vai ativar e encontrar esse regente, mas também ativa Plutão, que é o regente moderno, e tá lá no signo de Capricórnio. Eles vão fazer um aspecto positivo na semana que vem, o que é uma boa tendência. E nesse momento, nesses 2 dias da semana, a gente não pode esquecer que a gente está se encaminhando de uma lua minguante, né? O início da semana com uma energia um pouco mais parada, de recolhimento, de descanso, de cansaço muitas vezes, um ritmo mais lento, e indo em direção à lua nova, então a abertura de um novo ciclo, mas não é que a gente sai correndo e tem toda a energia à disposição, é como se fosse uma garrafa mesmo, que ela vai se esvaziando conforme vai chegando a lua minguante. Então na lua minguante ela tá aqui, e na lua nova ela começa a se preencher novamente, mas não é que ela já tá cheia completamente. Então ela só começa um movimento de crescimento até a lua cheia. Na lua cheia, tudo aquilo que a gente tem de excesso transborda. Então literalmente é essa metáfora da garrafa. A garrafa esvazia, preenche, e na lua cheia ela transborda daquilo que a gente está acumulando em excesso. Então aqui voltando para a lua em Escorpião, a gente vai estar no fechamento de ciclo, porque é justamente a lua onde aconteceu a última lua nova, o último ciclo escorpiano que foi lá no mês passado. Então é um momento de revisão de ciclo, você olhar para trás e ver o quanto você cresceu, o quanto você se desenvolveu, o quanto você avançou e como você pode, de certa forma, direcionar a energia daqui para frente em direção à sua autocura, a sua autotransformação daquilo que talvez você não tenha conseguido nesses últimos 28 dias, porque é sim um tempo curtinho. A gente sabe que quanto mais arraigada, quanto mais profundas as questões, mais desafiador para a gente é soltar, desapegar, passar por esses processos. Então, se permitir viver no seu tempo os seus processos e tá tudo bem. Mas se você perceber que ainda tem alguns ajustes a fazer, escolhe conscientemente direcionar a sua energia para isso, para que esse processo de cura, favorecido aí por esse aspecto positivo entre Marte e Plutão, possa acontecer com mais leveza, de uma maneira mais fluida, de uma maneira mais tranquila. Quanto menos a gente resistir, mais fácil vai fluir. Tá? Lembra sempre disso, até um mantra, né? Quanto menos a gente resistir, mais fácil as coisas vão fluir. Isso é um mantra que a gente tem que levar para a vida. O que a gente precisa entender também é que em algum momento da nossa vida, nessa ou em outras vidas, né? Então, depois de repetir padrões, situações, questões, em algum momento a gente vai ter que deixar o passado para trás. A gente vai ter que deixar tudo aquilo que a gente viveu, todas as dores, as mágoas, as situações, os rancores, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que nos segura, né, nos pesa, nos deixa assim pequenininhos e bem acuados diante da vida. A gente vai ter que soltar tudo isso e nos abrirmos em direção ao futuro que está sempre sendo criado no presente. Quando eu digo futuro, não é para criar ansiedade num futuro que não existe, mas para a gente se abrir hoje com aceitação para esse futuro ser criado no agora, que é o único momento que existe. Essa que é a grande sacada. Mas claro que para isso eu preciso soltar esse passado através da minha mente, que fica sempre voltando naquilo. Então sempre se ancorar no presente, se ancorar no presente.
Eu gosto muito do livro Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Ele fala bastante sobre isso. Eu tenho ele na minha biblioteca do Despertar. Inclusive, vou deixar o link aqui embaixo, porque nela tem vários títulos, né, que eu recomendo para quem está buscando autoconhecimento e gosta de leituras, né? Lá tem várias indicações, você pode comprar pelo link que eu vou deixar aqui, né? E esse é um livro, assim, que todo mundo precisa ler em algum momento da própria trajetória. Outro livro dele que eu recomendo, que é inclusive que eu estou fazendo a leitura comentada, é O Despertar de uma Nova Consciência, mas eu recomendo a leitura na ordem. Primeiro, O Poder do Agora, que é um livro fininho, de fácil leitura, porém muito profundo nos seus ensinamentos, e depois O Despertar de uma Nova Consciência, que você pode inclusive acompanhar comigo. Eu vou deixar o link da playlist aqui embaixo também. Na sexta-feira, a Lua entra no signo de Sagitário às 9 da manhã e ela vai ficar oficialmente nova, né? Ela vai encontrar o Sol que já está em Sagitário aí desde o dia 21 de novembro. Eles vão se encontrar e vai acontecer um eclipse solar. Então, em algumas partes do mundo aí provavelmente ele vai ser visível, não sei exatamente quais, mas vai acontecer essa junção no céu e ela vai ter mais força, mais energia para esses novos inícios que uma lua nova já promete, né? Mas quando acontece com o eclipse é como se houvesse um portal maior de luz. E eu penso sempre nesses portais de uma maneira multidimensional. Eu sei que nem todo mundo está pronto para entender e para aceitar o que eu falo, o que eu trago aqui nesse sentido, mas é como se realmente a gente passasse por uma porta multidimensional, como se a gente passasse por uma peneira, digamos assim. E essa peneira, dependendo do buraquinho dela que eu passo, eu acesso uma realidade equivalente à vibração que eu tô no momento que eu passo. Então é muito importante, perto dessa data, no sábado, a gente cuidar da nossa energia e a gente tá vibrando numa frequência elevada, sentindo gratidão pela vida, estando com as pessoas que você ama, fazendo coisas que você gosta, mesmo que não seja o seu trabalho, que você busque atividades extracurriculares, hobbies, estar com pessoas, fazer leituras elevadas, enfim, meditar, fazer coisas que elevem a sua frequência. Para cada pessoa vai ser algo diferente, mas isso vai ajudar a gente a entrar, na verdade, passar por esse portal com uma frequência elevada que vai ativar uma linha do tempo, uma realidade paralela onde as coisas se abrem para a gente, um campo de infinitas possibilidades. Eu gosto muito de pensar dessa forma. E como aqui a gente vai estar falando de Sagitário, a gente vai ser convidado a ativar o nosso mestre interior. E ele vai vir através da nossa mente, porque Júpiter está em Aquário. Então, através de ideias, através de percepções, através de inspirações. Então, observa a sua mente também, cuida do conteúdo que você alimenta ali. Ele está sendo mais negativo, cheio de reclamação, de crítica, ou a sua mente ela consegue manter um estado de gratidão, de contemplação, enfim, de energias elevadas, né? Ela fica mantendo ali um otimismo. Então cuida da sua mente, observa a sua mente, porque eu acredito muito numa frase em inglês que fala mind over body. Quer dizer, a mente ela está acima do corpo, a mente ela tem, não digamos controle, mas ela tem poder sobre o nosso corpo, sobre a matéria. A mente ela tem a capacidade de modificar a matéria, digamos assim. Então a gente precisa cuidar melhor da nossa mente e dentro desses 2 dias a energia vai estar muito forte e é muito importante que a gente escolha conscientemente aquilo que a gente vai estar vibrando para abrir uma linha de tempo muito melhor dentro das infinitas possibilidades que vão estar à nossa disposição nesse dia. No domingo, a gente ainda vai ter a Lua entrando em Capricórnio às 8h30 da manhã, passando o dia todo ali. Então vai ser um domingo com uma energia bastante concreta. Aqui a gente já está falando de uma fase do ano em que a gente já começa a se preparar para o próximo. A gente sabe que depois a gente entra nos compromissos de final de ano, a correria, né, dos presentes, das trocas, dos contatos com a família, da confraternização no trabalho, enfim, né, da viagem de férias.
e a gente sai um pouco desse movimento de se avaliar, de perceber como as coisas são. Então, semana passada eu sugeri fazer uma reflexão sobre o seu ano, né, de 2021, olhando para a sua lista de intenções lá do início do ano. E agora, nesse domingo, vai ter uma energia de concretude muito grande, de atitudes práticas e concretas, de planejamento, na verdade, em relação àquilo que você deseja realizar em 2022. Então a energia está muito favorável para isso. Aproveitar esse domingo para pensar no que você deseja realmente realizar em 2022, quais planos, quais projetos, o que faz sentido para você. E dentro desse processo que a gente vem vivendo desde o ano passado, principalmente com a pandemia, a gente escolher projetos que façam sentido pra gente, que não nos sobrecarreguem, isso é muito importante. A gente já percebeu que a gente não pode mais escolher 500 coisas, 10 projetos, 5 coisas diferentes, porque isso não vai dar certo. A longo prazo não se sustenta porque a gente está sobrecarregado de uma maneira geral, a nossa mente está sobrecarregada. Então, escolher 1, 2 projetos muito especiais que vão fazer você se sentir motivado, motivada, empolgado para começar o ano de 2022 com o pé direito. Então vamos para a cartinha da semana. Essa semana a gente tirou essa carta, desaceleração. E essa carta ela é bem autoexplicativa, né? A gente tem uma tartaruguinha aí andando com seus passos super lentos, super dosados e pensados, sempre na mesma direção, né? A tartaruga ela não tem esse andar errático, né, de alguns outros animais, ela tá sempre ali indo na mesma direção, a passos lentos, né? E o nome da carta é desaceleração. Primeiro porque a gente vai estar entrando no último mês do ano, então agora não é o momento adequado da gente acelerar, querer resolver tudo, querer, enfim, né, compensar tudo que a gente não fez, deixou de fazer ou acha que tem que fazer, né, tá muito na obrigação ainda e a gente fica preso nessa história. E também porque aqui a gente vai estar começando um novo ciclo, mas a gente precisa pensar melhor sobre ele. É um momento de reflexão sobre essa próxima fase, mais do que ação. Então, ir com calma, perceber, refletir, observar, analisar. São atitudes, verbos que na verdade não indicam tanto atitudes externas, que tem muito mais a ver com esse momento do que a ação, do que essa coisa que a gente vem vivendo da hiperprodutividade. Então, a dica é: vai com calma, vai no seu tempo, respeita o tempo das coisas e principalmente o seu tempo interno. Isso vai ajudar você a ter uma semana muito melhor, muito mais alinhada, muito mais tranquila. Pode ter certeza disso. Para finalizar, eu vou deixar uma pergunta para você responder para mim aqui embaixo, se você sentir, e eu vou adorar ler a resposta de vocês. A pergunta é a seguinte: o que você deseja realizar em 2022? Aproveitando, né, todas essas reflexões que eu trouxe, a gente já está entrando aí no último mês do ano, eu queria saber o que você sente no seu coração que você quer viver, realizar em 2022. Não precisa ser algo concreto, físico, material, mas algo que você deseja viver, uma experiência que o seu coração clama por viver, né? Para que a sua alma se realize através de você. Então deixa para mim aqui embaixo que eu vou ler todas as respostas e responder todas elas também. Então é isso, eu desejo para você uma linda semana, um lindo eclipse, um novo ciclo cheio de sabedoria, de novas aberturas aí, que você consiga passar por ele com uma frequência elevada para entrar numa dimensão de realidade extremamente feliz e alinhada com tudo aquilo que você merece viver. Um beijo no coração e até semana que vem. Tchau, tchau!